quero dividir com você uma série nova sobre o propósito eterno de Deus. Nessa nova série de palestras com este tema, nós vamos compartilhar um pouco o entendimento que tenho sobre este tema importante. Porque, na verdade, todos nós estamos acostumados a ouvir já por muito tempo que Deus tem um propósito para cada criatura. Digo sem sombra de dúvida que isto é um engano, e à medida que vamos estudar, quero comprovar tal afirmação. Obviamente que cada série que proponho aqui no meu canal YouTube é de minha inteira responsabilidade, de meu inteiro entendimento e pensamento a respeito dos temas que eu tenho abordado. A Bíblia nos ensina que o nosso coração sempre estará onde estiver um tesouro de nosso interesse. Não ligamos para aquilo que não nos interessa, e isso é um fato. A não ser, por exemplo, ter que ir à escola, porque temos que ouvir as benditas aulas gostando ou não, com interesse ou não. Se for do teu interesse descobrir a ideia mais genial do mundo que Deus teve na eternidade, então eu creio que você vai poder me ouvir com atenção. E claro, comentar o teu entendimento a respeito, concordando ou não comigo. Portanto, nesta série de estudos sobre o tema O Propósito Eterno de Deus, vou dividir com você meus pensamentos a respeito e compartilhar com você o que tenho aprendido nas Escrituras durante todos esses anos sobre o propósito eterno de Deus. A série que será abordada nestes áudios será um pouco extensa, porém com áudios curtos, para melhor aproveitamento do seu entendimento. Começo dizendo que a sociedade moderna, e é preciso muita atenção nisso, ela está enraizada em ideias mortas. Toda a estrutura que a sustenta está confinada nos ismos religiosos humanos. Veja, o imperialismo, a monarquia, o socialismo, o comunismo, a democracia e a ditadura nasceram de ideias humanas fracassadas, desenvolvidas por homens que nunca conheceram a mente de Deus, o que ele pensa, ou aquilo que nasceu no seu coração na sua eternidade. Com isso, quero afirmar que Deus não age de acordo com os acontecimentos, com os eventos que se sucedem no mundo. Todo o processo da ideia de Deus e de seus feitos já aconteceram na eternidade. Ou seja, o que estamos vendo acontecer já aconteceu na eternidade. Complicado isso, não é verdade? Do que eu estou tratando com você nesta série? Estou tratando do poder irreprimível das ideias. Seja qual for o governo que existe e que já existiram, foram e são conduzidos por ideias, sejam as leis, padrões sociais e morais e culturais. Tudo se torna resultado de ideias. Quero apresentar para você, em síntese, e dentro do que tenho entendido, a ideia que foi introduzida na Terra pelo Criador da própria Terra. Tudo o que foi criado e da forma como foi criado teve origem nas ideias no pensamento de nosso Deus. Vou aplicar o tempo dos verbos no passado, presente e futuro, devido à forma humana que nós possuímos, acerca de Deus, obviamente. Porque para Deus sempre é, mas para nós não. A ideia que Deus teve na eternidade foi uma grande ideia, porque sobrepõe todas as ideias humanas fracassadas em si mesmas. Um dos pontos cruciais do pensamento genial de Deus é que não há qualquer resquício, cheiro ou mesmo vislumbre de religiosidade, mas puramente político, governamental e institucional. É difícil para uma mente arraigada na religiosidade ver Deus desta forma, político, governante e institucional.
A religião pintou e tem pintado a pessoa de Deus como um ser cruel e tirano. Tipo, ou você me escolhe ou paga caro com a vida. Aprender os motivos e a intenção de Deus, o Criador, o detentor da maior ideia genial do mundo, do plano perfeito e completo que já se teve, é um desafio, porque podemos penetrar nas regiões profundas da eternidade, onde nossa mente finita e física jamais será capaz. Então, vamos lá. Muito bem, eu afirmo que uma ideia é algo impenetrável, exclusivo e que resulta em ações. Nada consegue matar uma ideia. As ideias produzem tudo. Lutar contra elas é um esforço inútil, diga-se de passagem, e a história das civilizações é uma prova disso. É por isso que as ideologias subsistem, não importa o que pensamos delas, nem nossa opinião sobre elas. O imperialismo, a monarquia, o socialismo, o comunismo, a democracia, a ditadura, todos são ideias indestrutíveis, mesmo que os homens que tiveram estas ideias já tenham morrido. Penso que a maior batalha na Terra não é com tanques e mísseis, mas sim uma batalha de ideias. Nada é tão poderoso como a filosofia, pois a fonte da filosofia são os preceitos, que são as ideias que passamos a conceber e a aceitar. O pensamento controla o mundo e nos tornamos aquilo que pensamos. Nós só mudaremos quando nossa filosofia mudar, e a nossa filosofia mudará quando nossas ideias mudarem. Nesse primeiro áudio, quero mencionar um registro histórico e porém bíblico sobre o Jardim do Éden, que entendo ser o reino físico de Deus na Terra. A religiosidade, ou seja, as entidades chamadas espirituais, que criaram um estigma de crença em Deus, é um problema, a meu ver, né? Elas causam dependência, elas geram medo, confusão, separação, conflitos e cansaços. O mundo hoje está atolado por causa do desassossego e da violência. As guerras, genocídios, limpeza étnica e terrorismo, tudo exprime o violento choque cultural em uma escala sem precedentes, graças à religião. Bem no meio desta balbúrdia estão os fundamentos ideológicos profundamente arraigados, e são fundamentos em oposição e se firmam na religião em geral. Posso dizer claramente que o apego a este modus operandi se tornou um fracasso para a humanidade. Apesar de invisível, o céu de Deus se tornou um local literal, devido à criação da terra. É um reino que tem território e que tem governo, o governo de Deus. Desde a eternidade, Deus desejou expandir seu território e seu governo celestial e invisível de modo visível, saindo do espiritual para o natural, com modelo e desenho espiritual. Complicado? Mas te convido a continuar. Vamos em frente. Ao criar a Terra, Deus planejou povoar este posto avançado com seus próprios filhos, seres humanos criados à sua imagem e semelhança, que viveriam e fariam funcionar seu reino eterno, mas nos domínios terrestres. Ao contrário dos reis terrenos, imponentes, a ideia de Deus não foi estabelecer uma fortaleza para intimidar a humanidade amedrontada, mas iniciou sua expansão plantando um jardim.
Não há dúvida de que existe uma grande maioria de pessoas no mundo que não sabe por que estão no mundo, estão no planeta. Mas, para entendermos o porquê estamos aqui, precisamos entender a intenção original de Deus que nos criou. Agora, se você não crê que Deus criou os seres humanos, criou a humanidade, criou o homem, e adota a teoria científica de que o homem veio do macaco, essa mensagem ou essa reflexão não é para você. Mas se caso você entende que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, você pode continuar comigo. Quando entendemos a intenção de Deus em expandir seu reino, podemos ver claramente o quadro geral da história terrena. Deus deixou manuscritos e escrituras que nos revelam alguns pontos importantes da sua intenção, que chamamos de Bíblia, não é verdade? Mas não é tudo. Porém, são suficientes para entendermos nosso objetivo no planeta e o que Deus pensou em criá-lo. Antes de terminar essa primeira parte, este áudio sobre o propósito eterno de Deus, quero dizer que uma intenção é um componente crítico da motivação. Ela é a fonte da motivação, ela é o motivo pelo qual uma pessoa faz ou cria algo. Veja que lindo! Graças ao seu amor, Deus não nos escolheu, aliás, Deus não nos escondeu sua intenção a nos criar. Ele foi claro, ele foi honesto, transparente, de forma que ele não obscureceu esta sua ideia, como geralmente um artista faz com suas pinturas. Você olha uma pintura e diz, nossa, o que quer dizer essa pintura? Bom, o significado dela está na mente de quem a pintou. A intenção de Deus está registrada claramente nas Escrituras. A própria Bíblia diz, quem lê, entenda. No livro sagrado da Constituição de Deus, as Escrituras, vemos muitas outras referências que expressam a intenção original de Deus. O profeta Isaías, que Deus criou, diz que Deus criou a terra especificamente para ser habitada pelos seres humanos. Eu não vou ler esses textos, apenas vou mencioná-los para que, se você tiver interesse, possa ir buscar nas Escrituras estes textos. Isaías 45:18, Isaías também 65:17, Isaías 66:22, no Novo Testamento 2 Pedro 3:13 e Apocalipse 21:1. São apenas alguns textos para a gente ter uma ideia. A intenção original e o propósito duradouro de Deus era expandir seu reino celestial invisível para o planeta Terra, visível, colonizando-os. Colonização é o processo que estende um governo monárquico ou qualquer outro governo de um local para outro, com o estabelecimento de um posto avançado. Finalizando e resumindo, quero dizer que o que vimos nesse áudio, o que temos aprendido, é que temos dificuldades para entender a questão de colonização também, e também de reino, porque a grande maioria das pessoas não viveu debaixo desse tipo de governo, e entende que esse tipo de governo, pela história, sempre foi opressor, ganancioso, corrupto e violento. Estas são sombras da malignidade satânica que se apoderou do homem no início, pois suas características são mesmo de roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus faz. Deus abençoe ricamente sua vida e até o nosso próximo áudio.